dia, queridos irmãos, amada igreja. Bom dia a vocês que estão nos assistindo. É domingo, é dia do Senhor. Salmo 22 diz: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha além do nosso Deus? Só existe um Deus, e só Ele pode dar firmeza e estabilidade para a nossa vida. Sobre isso nós ouviremos um pouco mais hoje. Vamos colocar esse tempo nas mãos do Senhor e pedir a sua bênção. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo. Muito obrigado, Senhor, sobretudo porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que dá o sentido para a nossa vida. O Senhor é aquele que nos guia, que nos protege, que nos orienta e que edifica também a nossa vida. Nós reconhecemos, Senhor, que diante da Tua grandeza e majestade somos pequenos e que precisamos do Senhor muito mais do que nós podemos imaginar. Abra os nossos olhos também hoje para podermos ver a Tua grandeza, a Tua beleza. O convite que o Senhor faz para estarmos firmes no Senhor, firmados na Tua palavra, e assim viver o Teu plano com a nossa vida. Senhor, colocamos esse tempo, esse culto e a vida de cada um em Tuas mãos, pedindo que o Senhor se glorifique no nome de Jesus. Amém. Amém. A Heidi tem um espaço para as crianças nessa introdução que ela vai fazer. Aqui não temos crianças, mas de criança todo mundo tem um pouco, né? E as histórias para as crianças e os exemplos que são usados também servem para nós como adultos. Bom dia. Havia muito tempo atrás, havia uma pequena menina que morava numa cidade chamada Maristela. A Maristela era uma pequena menina que tinha tudo que ela precisava. Ela tinha uma bela família, ela tinha amigos, ela gostava de conversar com as pessoas. Embora ela fosse pequenininha, ela se interessava por ajudar as pessoas, por ter contatos com elas. E ela também tinha alguns irmãos. Certo dia, a Maristela estava correndo, estava brincando com a sua irmãzinha, quando de repente ela caiu e ela tropeçou sobre uma pedra bem aguda. E imaginem o que aconteceu. Ela de repente caiu justamente com a cara no chão e caiu sobre essa pedra e ela abriu a testa. E começou a sangrar muito, os pais levaram ela já para o médico e o médico naquela época dava pontos, então ela levou vários pontos. E aquela ferida ela foi cicatrizando, ela melhorou, mas como vocês sabem, a cicatriz ficou. Ela ficou com aquelas marcas. E certo dia, ela pegou um espelho e ela se olhou. E aquilo que ela viu na hora, ela olhou e ela disse: eu não sou bonita, olha essa cicatriz, eu não sou como as outras pessoas. E ela começou a odiar esse espelho, ela não gostava mais do espelho. Até que certo dia, o pai levou ela para fazer um passeio no interior. E ali havia muitas coisas, havia um jardim, e ela olhou para aquelas flores e ela disse: pai, olha só que bonito tudo aqui, essas flores, e as borboletas e as árvores, tudo é muito lindo, é tudo tão perfeito. E aí o pai olhou para ela e falou: bonito é aquilo que eu vejo quando eu olho para você.
E ela disse: mas pai, olha para mim, eu tenho essa cicatriz, eu não sou bonita por causa disso. E ela pensou: e eu faço muita coisa errada também, então, né? Ela não falou, mas ela pensou. E então o pai falou para ela: filha, quando eu olho para você, eu não vejo a cicatriz. Eu vejo você como uma pessoa muito amada, querida, você é minha filha. Eu me vejo em você e eu vejo você como sendo um presente que Deus me deu. Eu olho para você e eu tenho muita alegria em você. E aquele momento foi assim, uma lição de vida para Maristela, porque quando agora ela pegou o espelho outra vez e ela olhou, ela viu uma outra pessoa. Ela viu uma pessoa que tinha assim defeitos, tinha aquela cicatriz, ela não tinha assumido aquela cicatriz, mas ela olhava e ela via alguém muito amado, alguém que era amada pela sua família, pelos seus amigos, mas sobretudo ela pensou: nossa, foi Deus que me fez, então Deus me ama e eu tenho um valor, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. E quando ela olhava para as outras pessoas, mesmo quando elas falhavam com ela, quando brigavam, faziam ela tropeçar, ela lembrava: nós somos todos imperfeitos, mas Deus olha para nós com amor. O que você vê quando você olha no espelho? Você vê apenas uma pessoa cheia de defeitos? Ou você vê uma pessoa amada por Deus, como Deus olha para você? Em 1 Coríntios 13:12 nós lemos: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Quando Jesus veio em nossa vida, Ele nos tornou agradáveis a Deus. E Deus, quando Jesus estava aqui na terra, olhou para Jesus e disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E quando Jesus está em nossa vida, nós também podemos ter essa certeza que Deus olha para nós como seus filhos amados. Vamos orar juntos, agradecendo a Deus por isso. Deus, nosso Pai, obrigada também por teu amor por nós, porque Jesus nos tornou aceitáveis, agradáveis a Ti, não por aquilo que nós fizemos nem nada, mas só por aquilo que Jesus é em nossa vida. É realmente a perfeição que nos justifica, e nós Te louvamos por nos amar dessa maneira tão profunda. Abençoa cada um hoje, que nós possamos experimentar e também viver esse amor para contigo e também uns para com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Wir singen würdig das Lamm, digno o Cordeiro. Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen.
Essa última música, ela já nos sintoniza muito bem com aquilo que creio que Deus nos quer falar hoje também. Ele é a nossa segurança, o seguro de verdade. E Ele quer ser tudo para mim. Essa foi a última linha. Nós, como igreja, tivemos vários meses agora tendo mensagens baseadas no livro de 1 Coríntios, desde fevereiro até o último domingo. E nesse mês de agosto nós queremos entrar um pouquinho mais na situação que nós estamos vivendo. Claro que ali e aqui a gente entrava, mas agora um pouco mais especificamente. Então, mês de agosto, mais ligado ao momento que vivemos. O título da minha mensagem: Deus é rocha e único fundamento vivo. Deus é rocha e único fundamento firme. E quero basear a mensagem de hoje sobre os primeiros versículos do Salmo 62. Salmo 62. Enquanto você abre, deixa eu perguntar: como é que você está nesses últimos meses? Como é que tem estado o teu coração? Está tranquilo? Está em paz? Está animado? Está animado? Ou será que ele está turbulento, intranquilo, com temor e medo? Como é que está o teu coração? Como é que estão as tuas unhas? Estão sofrendo ou não? Porque ali a gente vê bastante de como é que está o nosso coração. Se as tuas unhas e o teu coração e a tua vida está sofrendo, creio que Deus tem uma palavra para você hoje. Salmo 62, versículo 1 e 2. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Oremos. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor para pedir que o Senhor mesmo fale aos nossos corações. E eu peço que o Senhor me use para isso, no nome de Jesus. Amém. Quanto vale um chão firme? Quanto vale? Nunca vou esquecer 2011, quando nós morávamos na Patagônia chilena, em Punta Arenas, trabalhando no Instituto Bíblico, e nós dávamos aula na ilha de Navarino. É a ilha onde no final fica o Cabo de Hornos, o lugar mais distante do mundo, ou seja, mais ao sul, mais austral. E ali tem uma cidadezinha de mais ou menos 5.000 habitantes, chamada Puerto Williams. E nós dávamos aula ali, uma vez por mês, um professor descia até lá e passava o fim de semana com um grupo de alunos das igrejas. E eu já tinha ido uma vez e outra, mas era setembro de 2011 e era minha vez de novo. A viagem era de mais ou menos uns 350 quilômetros, era feita de avião, e o único avião que descia para lá era um bimotor e um avião que tinha sido da Força Aérea, mas já tinha sido despachado da Força Aérea e tinha sido comprado por uma empresa privada.
Esse avião ele era de 1973 e tinha quase 40 anos de idade. Nem ar quente esse avião tinha naquela região tão fria. Nós saímos naquele começo de setembro, todos dentro de um avião, 16 passageiros e 2 pilotos, e fomos em direção ao sul. Sempre tem vento e a gente estava acostumado com o balanço, mas sobrevoando a Terra do Fogo, o vento começou a aumentar de intensidade. E aumentou, e cada vez mais forte, e as pessoas começaram a ficar inquietas dentro do avião. Claro que a gente começou a ficar um pouco preocupado, e o vento ele aumentou mais. Aquele avião, com o tempo, começou a parecer praticamente um avião de papel, no meio de uma tremenda tempestade. Eu calculo que os ventos tinham 120 a 140 km por hora. Muito forte. As pessoas entraram em pânico ali dentro, porque nós éramos jogados para o teto praticamente do avião, às vezes no colo do companheiro que estava do lado, às vezes com a cabeça contra o vidro do outro lado, e a maioria das pessoas, eu acho que achou que iria morrer. Eu me lembro que eu também comecei a orar e falei: Senhor, eu já entreguei a minha vida para o Senhor. Se agora chegou o meu momento, cuida bem da minha família. Eu já estava me despedindo. Mas a viagem continuou. E devagarzinho nós prosseguimos. As pessoas choravam, gritavam, e o que piorou, acho que a situação ainda mais, é que uma semana antes, um avião exatamente como aquele caiu no norte do Chile, e ali morreu um dos apresentadores mais famosos do Chile, Felipe Camiroaga. Morreram todos os passageiros, e todos ali dentro estavam vendo a morte de perto. Mas de repente nós vimos a cidadezinha de Porto Williams, os pilotos lutando para segurar aquela aeronave, e chegando naquele pequeno aeroporto, quando aquelas rodas tocaram o chão, a alegria, o júbilo dentro daquele avião foram muito grandes. As pessoas nem se conheciam, mas se abraçavam, davam risadas, estavam felizes, alguns agradeciam possivelmente a Deus, porque todos naquele momento já estavam orando. Nós continuávamos dentro daquele avião. No avião não tinha mudado absolutamente nada, ele era o mesmo, nós estávamos sentados no mesmo assento, mas o que mudou radicalmente foi o quê? Chão firme. Chão firme. O vento, a tempestade continuou do mesmo jeito, mas nós estávamos em chão firme. Isso faz toda a diferença, e é disso que fala o salmista. Só Ele é a minha rocha, só Ele é o meu chão firme. Quando nos Salmos ou em outros textos se fala da rocha, não se fala de uma pedra que a gente pudesse carregar. A rocha é sempre uma pedra gigante, muito grande, que tem solidez, que tem firmeza, que é inamovível. E em Israel tem muitas dessas pedras. E essas rochas grandes, elas às vezes tinham fendas, às vezes elas tinham uma parte assim mais oca dentro da rocha, e a pessoa podia entrar ali dentro e mesmo no maior sol encontrar abrigo e um lugar fresco. Ou numa tempestade grande, numa chuva de granizo, numa tempestade de areia, no que fosse, a pessoa se colocando ali naquela rocha, ela estaria protegida. E eu creio que Davi e os salmistas e muitas pessoas naquela região tinham essa experiência. Por isso eles aplicaram essa experiência ao próprio Deus. Essa firmeza, esse lugar seguro, essa rocha é refúgio, é esconderijo. E
tudo isso é aplicado ao nosso Deus. E desde Gênesis até o Apocalipse aparece essa palavra. Só nos Salmos mais de 20 vezes. Pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha senão o nosso Deus? Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmo 31:3. Seja tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. O salmista aqui, ele diz que o Senhor seja essa rocha da qual eu habito. Não quero mais sair dela. Eu quero estar realmente firmado no Senhor e nessa rocha que é o Senhor. Essa rocha é estável, ela é firme, ela fornece total segurança. E assim é Deus. Mas todos nós temos um problema. Deus, apesar da sua grandeza, apesar do seu poder, apesar de tudo aquilo que nós conhecemos dele, ele é invisível. Nós não o vemos. E nós, como seres humanos, temos uma tendência muito forte de procurar no solo firme naquilo que nós vivemos, naquilo que nós podemos apalpar, naquilo que nós podemos tocar. E aí nós começamos a fazer e procurar os nossos lugares, onde nós firmamos os pés, onde nós achamos que estamos seguros. E também com isso, Davi tinha experiência. Esse é o Salmo de Davi. Davi teve uma vida que mudou da noite para o dia. Eu acredito que nenhum de nós tem tido essa experiência como a de Davi. De um dia para o outro, a vida desse homem foi completamente diferente. Ele era um pastorzinho de ovelhas, o filho mais novo, fazendo o trabalho mais simples. E um dia o pai chamou ele e falou: filho, vai ver como estão os teus irmãos ali no acampamento de guerra com os filisteus. Davi pegou os pães e os queijos e levou. E quando ele chegou lá, ele viu aquele gigante Golias desafiando o povo, e ninguém se animando a lutar contra ele. E nós conhecemos bem a história e sabemos que Davi enfrentou o gigante e venceu o gigante Golias. E aquilo foi um feito tão tremendo que a vida desse moço, apesar de jovem, mudou radicalmente. Ele não dormia mais ali ao relento, recebendo o orvalho, a chuva, talvez muitas vezes junto com aquelas ovelhinhas dele. Agora ele foi convidado para morar no palácio, com uma cama grande, de linho fino e seda, o melhor de tudo, de um dia para o outro. Ele pôde casar com a filha do rei. O filho do rei se tornou o seu melhor amigo. Todo mundo o aplaudia, todo mundo conhecia o seu nome, até os inimigos. Todos eles sabiam quem era Davi. Não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas ele se tornou famoso, de um João Ninguém para um homem famoso daquela época, de um dia para o outro. E eu não sei o que passava na cabeça de Davi, mas eu posso imaginar que ele desfrutava. E ele até louvava a Deus e dizia: ah, Senhor, muito obrigado, que maravilha, é aqui que eu fico. Mas aquilo não durou muito. Esse solo da fama, do conforto, da boa vida, dos aplausos, de querer ser alguém, tem o seu fim. E o teve para Davi também. Assim como ele se levantou de um dia para o outro, assim também tudo ruiu de um dia para o outro. Voltando de uma das batalhas, Saul ia na frente num lindo cavalo e Davi ia atrás. De repente Saul escuta as mulheres gritando e dançando e se alegrando e dizendo: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Ou seja, as
pessoas estavam vendo Davi 10 vezes melhor do que Saul. E isso encheu o coração de Saul de inveja. E não só de inveja, senão de ódio. E ali começou uma vida tão difícil para Davi como ele nunca teve antes. A crise dele foi muito grande, e eu imagino que ele muitas vezes sentiu saudades de estar ali junto com as suas ovelhinhas, tocando a sua harpa. Agora ele tinha que fugir, se esconder nas rochas, nas fendas, nos vales, nas montanhas, nas florestas. Saul não o deixava em paz. Colocou todo o seu exército atrás. Essas são crises que sobrevêm às nossas vidas. Ele não teve culpa. Ele não fez nada de errado, mas de repente isso vem sobre ele. Assim como também sobre nós a crise que nós estamos vivendo. Nenhum aqui tem culpa do que está vivendo. Ninguém aqui tem a culpa de ter que estar usando máscara aí agora nos assentos. E aqui um pequeno parênteses. No último domingo eu falei para vocês, olha, cantem forte mesmo com máscara, né? Hoje eu estava com uma máscara um pouco mais fechada, quase desmaiei na hora de cantar. Não é fácil. As crises, ninguém pede para que elas venham, mas elas vêm. E o problema não são as crises, o problema é onde é que o teu pé está firmado. Qual que é o teu chão? Porque as crises, elas normalmente servem para que Deus nos forme, nos forge, nos estabeleça, nos transforme. Para isso. E também essa crise que nós vivemos, esse é o propósito de Deus com cada vida, de que cada um saia muito mais forte dela do que antes. Davi foge, e aí as coisas, enquanto ele é um fugitivo, voltam a mudar, e parece que ele tem chão firme de novo. Existiam mais fugitivos, e a Bíblia diz que 600 homens se juntaram a Davi. 600 homens, homens de guerra, homens valentes, e esses foram os companheiros e os amigos de Davi por vários anos. E como é maravilhoso o fundamento de você ter bons amigos. Quanto vale um bom amigo, quanto valem os relacionamentos, como são importantes. Homens ali que estavam dispostos a dar a sua vida por Davi. Mas também esse é um fundamento que não dura. Capítulo 30 de 1 Samuel, nós temos essa história. Davi e esses homens estavam voltando para suas casas, eles estavam morando bem no sul, em Ziglag. E quando eles chegam perto dessa cidadezinha, eles veem a fumaça. E quando eles chegam no lugar onde eles moravam, estava tudo queimado. E onde é que estavam as suas esposas? Onde é que estavam os seus filhos? Não estavam lá. Tinham sido levados pelos amalequitas que tinham atacado aquela cidadezinha, aquele acampamento. Imagine, você chega de volta na tua casa, depois de um dia de trabalho, e você chega e não tem mais casa, não tem mais galpão, não tem mais nada, está tudo queimado, tua esposa e os teus filhos não estão mais lá. Tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você levantou, de uma hora para outra, de repente desapareceu. E agora? A Bíblia diz
versículo 4 do capítulo 30. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta até não terem mais forças. Imagina aqueles homens valentes, homens de guerra, chorando e chorando até não terem mais forças. Mas eles tinham um ao outro, né? O que acontece agora com Davi é um golpe ainda mais forte. A Bíblia diz que aqueles homens de repente decidiram matar a Davi. Sempre que a gente passa por uma crise, um momento difícil, a gente vai procurar alguém que é culpado, alguém que pague por isso. Também com relação à crise do corona, está se procurando quem é o culpado, porque nós temos isso dentro de nós, alguém tem que pagar por isso. E os 600 homens disseram: é Davi, foi por causa dele que nós fomos lá lutar, agora nós voltamos e não temos a família. E aí a Bíblia diz: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejar aqueles que eram os mais próximos. Não só o estavam abandonando, mas queriam matar. Traição completa, aquilo que Jesus experimentou por meio de Judas. E aquilo que Jesus mesmo disse que vai acontecer no fim dos tempos: virão tempos tão difíceis, tão complexos, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vocês. Por quê? Porque por melhor que sejam os amigos e os companheiros, não são um solo firme, no qual nós podemos construir e edificar. E aí a Bíblia diz o seguinte, no versículo 6, aqui está a diferença daqueles 600 homens e de Davi, a diferença de alguém que tem o seu pé plantado numa rocha, em alguma coisa que é realmente firme, ou seja, no Senhor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi naquele momento só se retirou, possivelmente quando queriam, estavam pegando pedras nas mãos, ele viu: aqui não tem mais jeito, e foi orar e passar tempo com Deus. E ali a Bíblia diz que Davi se fortaleceu de novo. O único lugar onde nós podemos encontrar forças para seguir de verdade é em Deus. No meio das maiores turbulências, no meio da maior crise de morte, é em Deus que recebemos o consolo, a ajuda, o auxílio, porque Ele nunca falha, Ele é fiel sempre. Voltando para o nosso texto, Davi, ele teve essa experiência. Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, somente nele. Davi teve muitas outras experiências, ele se tornou um homem muito rico, teve muitas coisas debaixo dos seus pés, mas nada daquilo servia. Ele procurou também um solo nos prazeres, conhecemos a história de Batseba, mas também tudo isso ruim. Aqui nesse salmo ele diz: só Ele é a minha rocha, a minha salvação. Deixa eu perguntar para você hoje, isso é real para você também? Deus é a tua rocha na qual você está plantado realmente na tua vida? Sabe por quê que eu pergunto? Porque é muito fácil você ler a Bíblia e ler todos esses textos, tá? Deus sendo a nossa rocha, nós sabermos disso, nós memorizarmos os versículos, nós cantarmos hinos: Deus é a minha rocha, e ainda assim Deus não ser a minha rocha. Ainda assim eu estar procurando ir por todos os lados ali tentando me firmar e me segurar. Somente Deus é a minha rocha, dele, somente dele vem a minha salvação. Essa tem que ser a nossa experiência particular.
E por isso Deus deixa que esses ventos e as tempestades venham, para a gente poder ver que aqui tudo isso vai ser abalado. Eu não tenho tempo para ler aqui agora para vocês. Nós conhecemos o Apocalipse do Novo Testamento, mas você conhece o Apocalipse do Velho Testamento? O Apocalipse do Velho Testamento está em Isaías 24. Leia hoje Isaías 24 e você vai ver o que vai acontecer no futuro. Tudo vai ser abalado nesse mundo. Nada do que existe aqui vai ficar firme. Nada. Pode ler. Só existe um que não é abalado nunca. E esse é o nosso Deus. E nós precisamos ter essa experiência. E deixa eu dizer uma coisa para você. Essa experiência você só vai ter de que Deus é a tua rocha de verdade no momento em que você abre mão de todos os outros fundamentos, de tudo aquilo que supostamente te dá segurança aqui e lá. Deus pode até te enriquecer com todas essas coisas e te dar uma linda experiência por um tempo, mas tudo isso pode ser tirado e você não ter mais. Não edifique sobre esse fundamento, porque é um fundamento de areia. E Jesus, Ele nos diz, e eu não posso deixar de entrar nisso também: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Deus quer nos levar através de Jesus Cristo a termos uma vida sobre a rocha. O salmista, no Salmo 61, ele diz: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, ou que é alta demais para mim. Nenhum de nós por si mesmo pode simplesmente se plantar em cima dessa rocha. Como salmista, nós precisamos ser levados até lá. E é através de Jesus Cristo, do encontro com Ele, que nós somos levados e plantados sobre essa rocha. E Deus faz isso através de Jesus. E precisamos ter esse encontro com Ele, porque sem esse encontro nunca vai ter uma firmeza e uma direção certa para a minha vida. E Jesus, no Mateus 7,24, conhecemos bem também, Ele disse: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Deus nos coloca sobre a rocha, mas é tua e minha responsabilidade edificar sobre essa rocha. Ele não nos coloca sobre essa rocha para ficarmos sentados olhando para o céu esperando Jesus voltar, ou esperando o dia da nossa morte. Jesus diz: edifique sobre essa rocha, edifique sobre esse fundamento. E Ele fala como devemos edificar. Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras, ouvir a palavra de Deus, aquilo que Ele nos deixou aqui, aquilo que Jesus nos deixou. Quero muito passar com vocês os 50 mandamentos de Jesus no estudo bíblico, para nós vermos quantas coisas Jesus disse. Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quais são? Esses dão firmeza, não só quando nós ouvimos, mas quando nós praticamos. A palavra de Deus é certa, ela não passa, é uma extensão do próprio Deus para nós, para nos dar a firmeza, tanto nos seus mandamentos como nas suas promessas. E Jesus diz: tudo bem, você está em mim, mas continue crescendo. Viva uma vida não baseada na tua vontade, mas na vontade de Deus. Isso vai te firmar. Eu não me assustei pouco quando eu, nessa semana, vi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. E a pesquisa dizia: na época do coronavírus, as pessoas que liam a Bíblia deixaram de ler a Bíblia. E essa pesquisa ela foi feita pelas Sociedades Bíblicas Americanas. Ela é feita anualmente, e eles agora fizeram nesse meio ano.
Claro que ela está ligada aos Estados Unidos, mas o que está lá possivelmente também está aqui. O número de pessoas engajadas na leitura bíblica teve um declínio significativo, de 28% para 22,7% só nesses primeiros 6 meses, de janeiro a junho. O que vimos entre janeiro e junho foi que 13 milhões de pessoas na América, que antes estavam realmente se envolvendo com as Escrituras, não estavam mais. E essa foi uma queda séria, disse John Farquhar, leigo diretor desse ministério. Parece que nesse tempo, onde teve mais tempo para ler a Bíblia, para se instruir, para se edificar, as pessoas deixaram. Aquilo que Jesus disse, edifique sobre esse fundamento, como? Ouvindo e praticando. Como é que está sendo isso na minha e na tua vida? Estou edificando sobre essa rocha, ou estou tão preocupado com tantas outras coisas que aquilo que é tão importante está sendo deixado de lado? E é incrível, a nação mais cristã do mundo, os Estados Unidos, eu acredito que se aplica para nós também. No último parágrafo daquilo que se dizia ali, o afastamento da Bíblia acompanha uma tendência que a sociedade bíblica americana tem identificado na última década. Em 2011, cerca de 64 milhões de pessoas disseram que nunca usaram a Bíblia nos Estados Unidos. 64 milhões em 2011. Sabe quantos são agora? 90 milhões. Nunca usaram a Bíblia e não sabem nada dela. É trágico, mas é muito mais trágico que o povo de Deus, que nós estejamos nos afastando justamente num tempo onde nós muito mais temos que nos firmar em Jesus, em Deus e na sua palavra. Concluindo, procure, para você ter firmeza, realmente, procure identificar onde é que está o teu coração, sobre o que a tua vida está baseada. E uma das maneiras de identificar isso, preste bem atenção, é o seguinte: o que é que te traz ansiedade e temor? Normalmente está ligado com o que é a base da tua vida, aquilo que você colocou como fundamento. Identifique. Se você está baseando a sua vida sobre outros fundamentos, peça perdão a Deus e volte para Ele, que dá sustento à tua vida. Decida se submeter e obedecer realmente a Jesus e a sua palavra. Terceiro, se discipline a estudar a palavra de Deus, a se firmar, a conhecer muito mais e a praticar ao pé da letra aquilo que a palavra de Deus diz. Essa é a firmeza que Deus quer nos dar. Se você talvez não tenha tido um encontro com Jesus, não está com os teus pés nele, peça perdão, vá arrependido a Ele e comece uma vida hoje mesmo, seguindo e dizendo para Ele: eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, a minha rocha e o meu fundamento. E Ele vai fazer. Paulo disse aos Colossenses, e eu termino com essa frase: portanto, já que vocês aceitaram a Cristo, Colossenses 2, versículos 6 e 7, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como o Senhor, vivam unidos a Ele, intimidade com Ele, estejam enraizados nele. Ele é o fundamento, crie raiz ali, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé,
como foi ensinado a vocês. Se enraize, construa a sua vida nesse fundamento e se torne mais firme na fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Muitas coisas no reino de Deus não se veem, mas elas são mais reais do que as coisas que se veem. E é seguindo a Jesus, ouvindo a sua palavra e obedecendo, que nós vamos crescendo e tendo uma fé cada vez mais forte, nos firmando em Deus, que é invisível, mas real, e deixando fundamentos de areia que são visíveis e parecem muito reais, mas não são. Que Deus nos abençoe a crescer nesse sentido. Amém? Amém. Pai querido, muito obrigado mesmo, porque nós temos exemplos na Tua Palavra bem claros de homens e mulheres que sim, viveram nesse mundo como também nós, que experimentaram durante a sua vida coisas maravilhosas, mas também como essas coisas maravilhosas de repente lhes foram tiradas, porque são fundamento de areia. O único que é firme é o Senhor. E nós queremos ter uma vida que esteja firme. Mesmo no meio de todos esses abalos que nós estamos vendo, e a Tua Palavra diz que maiores abalos virão, aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, não serão envergonhados, e nós queremos ser como esses. Por isso, tem misericórdia. Aquele que não está sobre a rocha, que possa clamar e pedir que o Senhor o leve, através de Jesus o Senhor o faz possível. E aqueles que já estão, abra os nossos olhos para podermos ver que o tempo é sério, que precisamos mais do que nunca estar firmes no Senhor, na Tua Palavra, para obedecer e para segurar nas promessas maravilhosas que o Senhor nos tem deixado. Muito obrigado por isso, e que o Senhor abençoe cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos celebrar a ceia. Enquanto vai sendo preparado, também vamos estar sendo preparados através de uma canção. Thank you.
Obrigado por essa canção glorificando a Jesus, realmente o melhor amigo. E eu também, pensando um pouco na ceia de hoje, fui levado a meditar sobre Lucas, capítulo 22, onde nós encontramos a instituição da ceia. Jesus disse: tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. E Jesus está dizendo: pensem em mim, lembrem de mim. Uma das coisas que acontece é que nós muitas vezes pensamos naquilo que nós podemos receber de Jesus. E Jesus realmente enriquece a nossa vida. Mas quantas vezes Jesus é importante, por quê? Por causa das bênçãos que eu recebo dele. E é interessante aqui que Jesus diz: façam isso em memória de mim. Não das bênçãos que vocês estão recebendo de mim. De certa forma está ligado. Mas quão importante é Jesus realmente para mim? É nisso que Jesus quer que a gente pense. Quão central Ele é na minha vida. Que Ele é o meu amigo, sim, mas quando sou eu amigo dele? Só contar um pequeno acontecimento. O meu concunhado do Paraguai, casado com a irmã da Ninice, que já faleceu, ele se tornou um homem bastante rico no Paraguai, com muitas posses. Tinha 4 supermercados, vivia realmente do bom e do melhor. Uma casa grande, com piscina, 6, 7 carros, jet ski, tudo o que se podia pensar ou sonhar. O vice-presidente da República do Paraguai, volta e meia, estava lá na casa, e muitos amigos, muita gente, sempre, todos os fins de semana. E aí, ele faliu, perdeu tudo, todos os carros, todas as suas posses, tudo. E um dia, nunca vou esquecer quando ele me disse: foi muito difícil, mas agora eu sei quem são os amigos de verdade. Quem são aqueles que ficaram comigo e do meu lado, porque me consideravam, porque me queriam, porque eu era importante para eles, e não por causa de tudo aquilo que eu poderia dar para eles. E ele falou: são bem poucos. É importante nós meditarmos com relação a Jesus dessa maneira também. Sim. Hoje nós temos a ceia e nós celebramos aquilo que Jesus fez por nós. E Jesus diz que é assim que Ele quer que seja, que a gente se lembre do que Ele fez, mas em memória de mim. Sou eu realmente importante para vocês? Como é que está o meu e o teu relacionamento nesse sentido? Eu busco porque eu o amo de todo o coração, ou só por causa daquilo que Ele pode me oferecer? Em memória de mim e não daquilo que eu posso dar. É a esse ponto que Ele quer chegar contigo e comigo. Esse é o desafio que eu quero deixar para nós hoje, cada um de nós. Porque esse em memória de mim não é somente pensar nele, mas é o crescer em que Cristo cresça para mim cada vez mais como aquele que é precioso, sumamente valioso, a pérola de maior preço,
a ponto de eu deixar qualquer outra coisa por Jesus, o fundamento firme, o fundamento eterno. Pense nisso enquanto você estiver tomando a ceia. Quanto Ele te oferece, mas também quem Ele é para você e para mim. Eu quero convidar os diáconos que venham para frente. E nós vamos orar e agradecer pelo pão e pelo vinho. Vamos ficar de pé. E você que está em casa, nós pedimos que você também preparasse, né? Então, pegue o seu pão, o seu vinho e vamos ter essa comunhão juntos com o Senhor e lá dentro do nosso coração dizer: Senhor, o Senhor é o mais valioso, o mais precioso, o mais importante na minha vida. Diga isso para Ele agora, o que Ele significa para você. Dê a Ele o louvor, toda a honra e toda a glória. Analise a tua própria vida, examine a tua vida como a Bíblia mesmo diz, e veja como ela está com relação a Jesus. E se existe algo que precisa ser arrumado, Ele quer te ajudar, vá até Ele. Se Ele não é o primeiro na tua vida, diga hoje: Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida, aquele que tenha primazia em tudo. Senhor, nós te agradecemos por esse pão e por esse vinho, que são um símbolo claro que o Senhor deixou para que nós pudéssemos estar compartilhando todos os meses uns com os outros, e assim mostrar que nós temos parte contigo, e assim mostrar que nós precisamos do Senhor, desse pão eterno para vivermos, e de mostrar também que nós precisamos do teu sangue derramado que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós, mas ajuda-nos a crescer no conhecimento mais pleno, de tal forma que os nossos olhos interiores brilhem cada vez mais ao contemplar a tua beleza, a tua majestade e a tua presença, já aqui nesse mundo, desejosos de ter esse encontro contigo, de passar tempo contigo pelo que o Senhor é. Obrigado pelo que o Senhor já fez, obrigado por aquilo que o Senhor fará. Abençoa esse pão e esse cálice agora, no nome de Jesus, e fortaleça cada vida. Pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos vão servir o cálice e o pão, servimos os dois juntos, né? E a gente pega, isso, pode pegar. Enquanto isso, no teu coração, contemple, que seja um encontro com Jesus, que seja um tempo precioso com Ele, que deu a sua vida para que você tivesse vida.
nós contemplamos o amor de Deus em Jesus Cristo, mas onde nós também dizemos: Senhor, eu te amo. Sem o Senhor eu não posso viver. E quero crescer nesse relacionamento, nessa vida contigo. Se esse é o teu desejo, coma o pão e tome o vinho. Muito obrigado, Senhor, por esse amor tão grande. Tudo aquilo que nós nunca poderíamos fazer por nós, o Senhor fez. Obrigado, Senhor, também, porque firmados no Senhor nós podemos viver uma vida segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que te dá alegria, que te dá satisfação, não pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas e pela união que temos com Cristo. E nós queremos que cada vez mais o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, que através das nossas vidas pessoas possam conhecer o Evangelho, conhecer-te e conhecer o teu amor também. E assim nós pedimos pelas pessoas que estão ao nosso redor, que sejam impactados pela nossa vida, porque nós não podemos guardar tudo isso para nós. Esse Senhor maravilhoso que o Senhor é, um Senhor tremendo, mas por outro lado também um amigo próximo, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que é o bom pastor, a única porta pela qual nós entramos e encontramos aquilo que precisamos. Obrigado porque no Senhor nós temos supridas todas as nossas necessidades. Obrigado porque no Senhor nós não precisamos nos preocupar, porque no Senhor nós encontramos esse descanso pleno. E assim, ajuda-nos a crescer e fazer a tua vontade, sempre mais e mais enraizados e edificados no Senhor. E assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te dê a sua paz. Amém. Amém. Podemos ir abençoando nosso irmão, nossa irmã, com um sorriso, com um coração aquecido, porque cada um é tão importante. E vocês, né? Que Deus abençoe muito também essa semana de vocês. Sejam sal e luz ali onde Deus os colocar.